Olá pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre a epistemologia da educação. Então a gente vai abordar primeiro aspectos gerais da disciplina, os conceitos inerentes ali da disciplina e o conceito da psicologia e suas implicações. A gente vai fazer uma reflexão e chegarmos nas considerações finais e mostrar as referências. Para se entender a epistemologia, é necessário primeiro o conceito da epistemologia, e trata, na verdade, de uma reflexão geral em torno do natural, ou seja, etapas. Então, a educação tem um processo, então, na verdade, vai estudar as etapas que se chega a esse processo. Por exemplo, se faz algo dessa maneira, por quê? Existe um fundamento, Então, na verdade, a epistemologia trata-se de um estudo de postulados, conclusões e métodos de diferentes ramos do saber científico. E, neste caso aqui, vamos abordar a aplicação desse todo o processo na educação. A psicologia, por sua vez, conforme o próprio prefixo grego aí, psique, de alma, de mente, tem também a questão da palavra, da razão ou estudo. Ela trata como objeto de estudo aqui o comportamento, que é o quê? A atividade observável dos organismos, em sua busca de adaptação ao meio em que vive. E aí, se a gente for remeter à ideia de comportamento, percebe-se que o quê? Um comportamento de um indivíduo, ele deriva de um processo mental. Se constrói ali uma cadeia de pensamentos, através desse processo mental e que se manifesta ali na sociedade através de um comportamento. Lança-se mão, neste caso, do comportamento, como objeto de estudo, em vez de o processo mental, uma vez que esse não é tangível. E aí, como toda ciência, o que se faz? Faz-se um estudo, porque logicamente que esse comportamento ele tem uma história, ele tem seus fundamentos, ele é constituído ao longo do tempo, e aí faz um estudo, para se construir dados através do qual pode-se fazer a descrição, a explicação, e a previsão e controle desse objeto de estudo. E destacamos aqui o comportamento do indivíduo, que significa, em primeiro lugar, o desenvolvimento de métodos e observação de análises, que sejam mais objetivos, análises que sejam mais objetivas possíveis. Neste caso, a partir do que se tem estudado, você pode fazer o quê? A explicação desse comportamento, A partir dessa explicação, você consegue fazer uma previsão e, a partir também dessa previsão, você consegue controlar as tendências para o futuro. A psicologia aplica-se a muitas áreas, dentre elas a educação. E neste campo, ela descreve as práticas educacionais, baseadas ali no seu histórico. Através da análise, você consegue explicar e também prever e tentar controlar as questões oriundas da prática diária da escola, das práticas realmente. O que se faz? Por que se faz assim? Existiu uma maneira anterior que se fez, uma experiência que não deu certo? Então existe um fundamento para que essa praxe hoje seja dessa forma. E imbricada nessa praxe existe uma psicologia, a psicologia do fazer educacional. Então, aí a gente aborda os conceitos de psicologia do desenvolvimento, que estudam, na verdade, o nascer e o desenvolver das funções psicológicas, motoras, intelectuais, da sociabilidade, da afetividade do ser humano, Aquela ideia, como vou até citar o Marx aqui, que ele fala que o ser humano é fruto da sociedade onde vive. Então, na verdade, aquela relação ali, inclusive a praxe educacional, ela também é fruto das pressões sociais, das influências daquele meio. Essa é a ideia da psicologia do desenvolvimento. A psicologia da aprendizagem diz que a aprendizagem é um processo através do qual a criança ou o aprendiz apropria
ativamente de conteúdos, através de seja experiências humanas, seja experiências com o próprio meio, né? Eu costumo até citar que uma criança, por exemplo, ao correr, passear livremente por uma varanda, ela aprende, por exemplo, a noção de espaço, quando ela vem correndo e tomba-se a um pilar, né? Aí da próxima vez ela já começa a avaliar a questão de velocidade e distância para ela desviar do pilar da próxima vez para não se chocar novamente. Então são essas interações ambientais, né, humanas, que constituem a psicologia da aprendizagem, um conceito básico, né? E na escola não é diferente, né? Então são as interações tanto de ambiente, professor, aluno, entre relação ambientais no geral, são os pressupostos básicos para se construir uma aprendizagem. A aprendizagem começa antes mesmo da idade escolar, e é como eu estava dizendo, o aluno, a criança, ela já começa a aprender quando ela tomba, quando ela cai, a ter, né, esse cuidado, a ter a noção de espaço, velocidade, né? Então esse conhecimento ele já é trazido para as escolas, tanto que se diz, né, que educação vem de casa e não da escola. Entende-se que o aluno ele já chega educado na escola e a gente só vai complementar, né, esse aprendizado, contribuir para esse aprendizado do aluno, né, em tempos escolar. Daí a importância de se buscar maximizar esse resultado, né? O conhecimento são assimilados de modo espontâneo. Então, a gente tem o que? Práticas, técnicas, para o que? Reforçar ou ajudar, né? Colaborar servir no sentido de colaborar mesmo para o serviço da educação e do ensino. E nessa perspectiva, a gente tem que ter o cuidado de contribuir, né? E não de ser restritivo, de podar o crescimento, esses aspectos negativos que às vezes posturas ou ações de alguns professores acabam por acometer o aluno negativamente. Uma das principais correntes teóricas é a concepção inatista. Ela é aquela pautada em que o indivíduo ele tem que ter potencial para o aprendizado, seja um potencial genético ou o quê. Então, ele descarta essa questão ambiental, né, como sendo precursora dos saberes. E como fonte, como principais filósofos, né, a gente pode destacar o Rousseau, o Descartes, né, e eles salientam o quê? A importância dos fatores endógenos. Eles acreditam que o ser ele tem que ter a capacidade básica de se desenvolver, seja genética ou não. E esse conceito inatista do desenvolvimento humano vê o processo de desenvolvimento como um desbrochar de características já inerentes àquele ser. As relações professor, aluno, ambiente, pouco importa no caso da contribuição para o aprendizado. A concepção inatista na educação, ela implica no quê? Ela implica de que se o aluno não aprende, a culpa é dele, ele não tem potencial para aprender. E isso é complicado, que exime o professor da responsabilidade de estar ativamente lutando para o desenvolvimento daquele aluno, né? Então, a responsabilidade é unicamente da criança, ela não tem potencial, e ela, inclusive, atribui o fracasso como o problemas relativos à evasão escolar, falta de aprendizado, ela atribui isso ao próprio indivíduo, né? E é bem característica, bem sinalizadora desse conceito as expressões como o homem já nasce pronto e até mesmo pau que nasce torto morre torto, né? Então essa concepção que a concepção inatista implica na educação. Ora, veja que se o aluno não aprende, ele não tem potencial para aprender, ou ele não é inteligente, ou ele não tem uma genética pautada em aprendizado, em crescimento, né? Diferente da corrente ambientalista, é tudo um conjunto que leva àquele objetivo. Na verdade, a ação do meio, a cultura, o desenvolvimento humano,
E aí ele ignora o organismo como sendo hereditário ou não, por exemplo, a capacidade de aprender. Na verdade, são todos os aspectos, raciocínio, desejo, imaginação, sentimento, fantasia, dentre outros, que são inerentes, são características internas, mas pontuadas com o incentivo ambiental, o incentivo de um professor, que pode estar construindo esse desenvolvimento. E a gente trabalha um conceito da corrente inatista, né, que é pautada em cima do potencial do próprio indivíduo em aprender ou não, que atribui a responsabilidade, por exemplo, do fracasso do aluno ao não aprendizado ou à evasão escolar a ele próprio, porque ele não tinha potencial. Em contrapartida, a gente está apresentando o conceito da corrente teórica ambientalista, que é aquela que avalia todos os aspectos como sendo aspectos importantes para o crescimento do indivíduo e atribui um imenso poder, principalmente à ação do meio, da cultura, sobre o desenvolvimento humano. Então, ele ignora que esse organismo tem que ter uma predisposição ou uma genética ao aprendizado, né? E ele trabalha com o racional realmente, que a conduta do ser humano, desde o racional, desde os seus desejos, desde a sua imaginação, as questões ambientais, a influência de um professor, são fatores importantes para o crescimento e desenvolvimento intelectual deste indivíduo. Para essa corrente, o indivíduo ele é passivo frente às pressões do meio, o que ocorre? É exatamente aquela frase que o Marx já disse, né? Que o indivíduo é fruto da sociedade onde vive. Então, na verdade, o seu saber, como eu até dissera, que a criança aprende a assimilar a questão de espaço quando, vindo correndo, ele bateu numa pilastra, né? Da próxima vez ele já sabe avaliar, ele desperta um processo mental nele que o promove para ter um desvio dessa pilastra da próxima vez, né? E isso linkado com um aprendizado de assimilação de espaço, de velocidade, né? Então esse indivíduo, frente às pressões do meio, ele muda, ele adquire um aprendizado. Essa corrente, então, para a educação, ela fala que as causas da dificuldade do aluno são, na verdade, atribuídas ao universo. E quem é esse universo? A sociedade, como a pobreza, a desnutrição, a composição familiar, que às vezes é desfavorável, ao meio em que vive, violência social, todos são fatores que interferem ali naquele aprendizado. E para essa corrente também, a força moderada do aspecto social que está na escola, impotente, né, ou seus instrumentos, ou seus professores, acabam que por não conseguir promover aquela educação que se pretendia. Então, repara que neste aspecto, no aspecto da inatista, o professor ele era eximido de culpa e, na verdade, o aluno não tinha potencial. Já para a questão ambiental, o professor ele é papel importantíssimo e também ele é responsável, né? Já o aluno é visto como alguém que se forma a partir das influências do meio e cabe aos professores a modelagem do caráter, do comportamento do indivíduo, assim como a transmissão de grandes volumes de conteúdos e conceitos. Então, assim, aí o professor passa a ter um papel importantíssimo na atribuição das influências de crescimento daquele aluno. Aqui nós vamos fazer uma reflexão e, na verdade, eu vou deixar como dica, né? Vou deixar aqui como dica o filme que chama-se Enjaulados. E vou fazer uma breve sinopse só para vocês entenderem como que ele retrata essa pressão ambiental, né? E a necessidade, inclusive, aí já é um conceito da antropologia, a possibilidade de você se portar do ser humano, ou mesmo professor ou aluno, se portar em uma dada situação, por pressão ambiental. Nesse filme, um filme muito interessante, uma escola, só para contextualizar, é uma escola pública que de muito
lida com menores infratores que normalmente são obrigados pela justiça a frequentarem a escola como forma de reintegração social. E um dos desafios ali, principalmente, é que normalmente esse público que essa escola atende, ele é um público mais inóspito, pessoas mais indisciplinadas, tanto é que, né, são menores delinquentes. E o professor tem um grande desafio com falta de respeito e muita pressão social, o que leva um professor meio não tão pragmático a escolher alguns alunos, ali dos que a gente via que eram os piores, e levar esses alunos para um confinamento, na verdade para um enjaulamento, e propôs uma técnica ali muito inovadora, baseada ali inclusive nos conceitos do Pavlov, da condicionante de Pavlov. Quem não lembrar, vale a pena estudar o conceito e a história da condicionante de Pavlov, que é quando ele condiciona o cachorro a salivar sobre influência do som de um sino. É uma experiência muito interessante para falar sobre aprendizado, inclusive. E aí, nesse filme, o professor consegue, com os alunos que, daquela sociedade que ele retirou ali, fez basicamente um sequestro mesmo desses alunos, retirou aquela sociedade ali, esses que eram os piores exemplos, inclusive, e através de uma técnica totalmente inovadora, com eles ali enjaulados, à base de punição e de muita disciplina, ele conseguiu promover um aprendizado, uma educação para aqueles alunos, né? Então é um filme muito interessante, muito bacana mesmo, vale a pena assistir e pegar dali essa questão do comportamento do professor frente à pressão que ele sentia, quanto também do próprio aluno, quando ele, para crescer e se desenvolver, ele cede a pressões ambientais. Esse filme deixa muito claro esses aspectos da psicologia. E vale a gente fazer uma consideração que no período pós-modernidade, a realidade passou a ser vinculada por diferentes canais, né? Hoje não é mais só quadros, giz, né? Hoje a velocidade, inclusive, das informações, verdadeiras ou não, e é interessante que existe um conceito de verdade para a psicologia também, vale a pena estar pesquisando, né? Verdade, tem todo um estudo em cima de um conceito que é chamado de verdade deflacionária, né? É uma dica boa para se estudar também. Então, no período pós-moderno, a realidade passou a ser uma questão debatida por narrativas formadoras de novos espaços. O cinema, a literatura, a ficção, a arte, a música, a poesia, todos são novos espaços agora que vinculam, né, essas nossas verdades. E aí, eu vou até fazer uma citação aqui como consideração final do Leblon, que ele fala que o indivíduo na multidão, e isso o filme deixa bastante claro lá, que o indivíduo na multidão adquire exclusivamente por causa do número um sentimento de poder insensível que lhes permite ceder a um instinto que sozinho ele teria forçadamente refreado, né? O que quer dizer isso? Aquele impulso por fazer algazarra com um grupo de amigos, por exemplo, né? É isso que o Leblon está dizendo aqui. Então, aí esse indivíduo ele cede facilmente à medida que a multidão nomina, né? Consequentemente, nomina-se irresponsável. Então, ele vai junto, né? Aí acaba que desaparece o senso, a individualidade, que é o senso crítico, a reflexão sobre se aquele potencial, se ética e moralmente aquilo é plausível de ser feito, né? E sabemos que hoje o indivíduo pode ser posto num estado tal que, tendo perdido sua personalidade consciente, obedece a toda ou qualquer sugestão. Ou seja, é a bendita manipulação que o Leblon está dizendo aqui, né? Neste aspecto, o que ele fala? Que, pelo simples fato de fazer parte de uma multidão, o homem desce graus da civilização, né? Isolado era talvez um indivíduo culto, na multidão é um deliberadamente insano, por assim dizer, inconsequente, um bárbaro, e possui a espontaneidade, a violência, a velocidade, né? Então,
esse retrato desse indivíduo aqui fica muito claro lá no filme. E o que ocorre? Aí cabe a nós, professores, entendermos, né? Entendermos que o nosso desafio ele é muito maior que só implementar conceitos e conteúdos. Hoje a gente lida com uma variedade de indivíduos que a barbárie tomou conta, então assim, a dificuldade de se moldar caráter, né, que é aquela educação que eu havia dito, que o indivíduo, pressupostamente, a gente receberia um indivíduo educado em salas, mas não é o que se acontece. Então a gente tem o desafio de cumprir com o papel da família, que é o de educar e ainda promover o desenvolvimento. As referências, tem o Leblon, tem Paulo Freire, Vasconcelos, e que pautam aqui essa aula.